Vamos abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de Neemias. E nós estamos na nossa série Reconstruir. Reconstruir. Então, capítulo 5, hoje, versículo 14, até o versículo 19. Do versículo 14 até o versículo 19. Vamos à leitura. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem os meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão e vinho, e além disso 40 siclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, porque eu temia a Deus. Antes, também na obra deste muro, eu trabalhei muito, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes, que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, e também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Do versículo 14 até o versículo 19, o que a gente tem aqui? Não é os últimos 25 dias, não. Os últimos 25 dias nós vamos ver no capítulo 6. Você vai olhar aqui no versículo 14 comigo. O que o Neemias está dizendo? Ele está dizendo assim: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32, ou seja, ele vai falar do período que ele foi governador da província de Judá por 12 anos. Ele vai fazer um resumo, uma prestação de contas do que ele fazia, como ele gastava o dinheiro, como é que era a sua administração. Então, irmãos, é um relato de como Neemias se comportou durante os 12 anos do seu governo civil ali em Jerusalém e na província de Judá. Agora, o tema do nosso estudo hoje é priorizando a Deus. Esse é o nosso tema hoje, priorizando a Deus. A gente vai ver algumas coisas aqui. Por exemplo, como governador, ele não agiu com ganância, diferente dos seus antecessores. E uma outra coisa, ele priorizou pessoas, especialmente os pobres, sem favorecimento aos ricos. Então é isso que ele vai expor para nós. Eu quero lembrar os irmãos que até o versículo 13, eles estão resolvendo problemas. Os pobres se queixavam dos ricos, os ricos estavam escravizando os pobres, e aqui do versículo 14 em diante, ele vai dizer o que eu fiz. O que eu fiz quando eu era o governador da província. Agora, irmãos, fica uma pergunta para nós, não é? Como é que um governo, eu estou dizendo governo mesmo. Quando eu falo de governo, eu posso falar assim, de um prefeito, tá? Eu posso falar de um governador do estado. Eu posso falar de um presidente da república. Como é que um governo, um prefeito, um presidente, como é que ele vai fazer a administração dele priorizando Deus? Será que isso é possível? O Neemias vai mostrar para nós aqui nesses versículos que sim, é possível fazer uma administração, usar o meu cargo, né, um cargo de liderança, de administração, e poder glorificar a Deus com esse cargo.
É isso que ele vai dizer. Mas eu não sou prefeito, eu não sou governador e eu não sou presidente. Mas pode ser que você tenha o seu emprego. Pode ser que você está lá na sua loja. Pode ser que você esteja lá na sua repartição. Pode ser que você esteja lá na sua empresa. E aí eu pergunto, né? Você usa o seu cargo para glorificar a Deus? Você prioriza Deus quando você está exercendo no pleno cumprimento do exercício do seu cargo? Você pode falar de boca cheia, eu priorizo Deus. É o que o Neemias vai responder para nós. Como é que um governo pode priorizar Deus no seu mandato? Eu vejo 3 coisas, meus irmãos, até muito simples, né? Primeiro, quando as leis agradam a Deus. Ele vai lutar por leis que agradam a Deus e não os homens. Pode ser que ele vai ter que combater leis existentes e impor leis que realmente agradam a Deus. Nisso Neemias foi favorecido. Por quê? Porque eles seguiam a lei do Velho Testamento. Ali, meus irmãos, a constituição deles era baseada no livro de Deuteronômio, então favorecia muito o Neemias. Segundo, como é que um governo pode dizer que está priorizando Deus? É quando ele cuida de pessoas, especialmente quando ele faz o quê? Quando ele cuida dos pobres. E terceiro, a forma que ele gasta o dinheiro das pessoas. Esse dinheiro das pessoas nós chamamos como? Nós chamamos o dinheiro público. É isso aqui que ele vai mostrar para nós. Então, eu tenho 2 versículos no livro de Provérbios, eu gostaria que vocês pudessem ler comigo. O primeiro se encontra no capítulo 29 e versículo 4 do livro de Provérbios. Vamos à leitura. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é o Espírito Santo que está dizendo para nós aqui na igreja, para todos os irmãos que estão aí seguindo na live, tá? Está dizendo assim, quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. É o que está dizendo aí esse versículo. Se cobra impostos demais, a nação vai acabar em desgraça. Mas se ele é honesto, o país tem segurança. O segundo versículo que eu queria ler também se encontra em Provérbios, no capítulo 25 e versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei. Tira, elimina o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará pela justiça, né? Se firmará na justiça. Então, irmãos, é muito importante ter esses versículos bíblicos para você ver que o Neemias, ele tem coisas aqui que ele já tinha feito, né? Primeiro, tirar ímpios da presença dele. Ele não queria conversa com pessoas que não queriam conversa com Deus. Isso era muito importante na administração do Neemias. Ele não queria conversa com quem não queria conversa com Deus. Ele não queria trabalhar com quem não queria trabalhar em prol das coisas espirituais. Agora, o governo honesto. E se nós podemos falar de um governo honesto na Bíblia, nós podemos olhar para Neemias e dizer, este homem foi um homem honesto no cumprimento da sua missão, que era não somente receber o dinheiro público, mas como ele gastava o dinheiro público. Parece que isso não tem nada a ver com cada um de nós, mas tem tudo a ver com cada um de nós. Aqui, meus irmãos, eu não sou apartidário nesse sentido. Eu acho assim que nós temos problemas na nossa administração atual, nós tivemos problemas na administração anteriores. Eu acho que deveriam aprender a administrar direito, mas por enquanto não aprenderam. Mas o Brasil tem que tomar tento. As pessoas que são eleitas por quem? Por nós. Não são eleitas pelos argentinos, não são eleitas pelos peruanos, não são eleitas pelos americanos. O prefeito que nós temos foi eleito pelos marilienses. O governo que nós temos no estado foi eleito pelos paulistas. E o presidente da República foi eleito por quem?
foi eleito pelos brasileiros. Da onde vem o dinheiro público? Você acha que o dinheiro público cai, vem do céu ou fica dando em árvore? Por isso se diz o quê? O dinheiro é público, vem do público. O que é público? É o povo. O dinheiro do público vem de mim. Eu estou pagando alguma coisa. Você está pagando alguma coisa. Cada um de nós que estamos sentados aqui ou está ouvindo na live agora, não tem nada de graça. Para essa voz chegar até os nossos irmãos em casa, o imposto está sendo pago. Para a gente poder aqui abrir a Bíblia e ler a Bíblia, tem o imposto da luz, tem o imposto da água, dos bancos que foram comprados. Então, para tudo tem imposto. O dinheiro no governo não tem dinheiro. Na verdade, o dinheiro é do povo. Como é que ele tem sido gasto? Meus irmãos, pensem um pouco, né, em como o dinheiro brasileiro às vezes é gasto. Dá até um desgosto quando a gente pensa nisso. Gasta-se milhões com propagandas, né? Gastos exagerados com as casas, com coisa absurda que se casa com Câmara, com Senado, com o Judiciário. São coisas absurdas. Só no Brasil, praticamente o Brasil é o campeão do gasto desnecessário. Eu chamo a farra do dinheiro público. Como eles gostam de fazer isso. E prioridades, como educação, como segurança, como saúde. Não, meus irmãos, parece que não é prioridade nunca. Por isso nós vivemos caos atrás de caos. Ah, eu sei, né? Porque as pessoas vão dizer, nós estamos vivendo um caos de UTI. Deixa eu dizer, quantas operações antes da Covid foram canceladas porque não tinha lugar aonde? Não tinha lugar aonde? Não tinha lugar da UTI. E naquele tempo não tinha Covid, não tinha nada. Então esse problema não é de hoje, ele permanece, infelizmente. E entra governo, sai governo, parece que vai continuar a mesma coisa. Eu peguei só um exemplo para vocês verem o que é a farra do dinheiro público, tá? Dessas coisas que mais assim desagrada a gente. Eu peguei o exemplo aqui de um estádio de futebol que todos nós conhecemos, que é o estádio do Maracanã, correto? Eu vou dar alguns números aqui, que parece que é brincadeira o que eu estou falando. Em 2000, ia ter um campeonato mundial de futebol, aquele campeonato que o Corinthians fala que ganhou, que valia, né? Então, valeu, então, tá? Vamos dizer que valeu, tá? Esse campeonato, para o Maracanã receber aqueles 3, 4 jogos, foram gastos 106 milhões de reais, só para receber aqueles 3, 4 jogos. Depois ia ter o Pan-Americano, lembra do Pan-Americano? Ah, o estádio não estava no padrão Pan-Americano, mesmo estádio que gastaram 106 milhões. Aí, o governo gastou mais 304 milhões de reais. Só que em 2014 ia ter o quê? A Copa do Mundo. E aquele dinheiro que foi gasto no PAN não servia, né? O estádio não está no padrão FIFA. Vamos derrubar todo o estádio, vamos reconstruir, né? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos gastar mais 1.143 bilhões de reais para reformar. E eles reformaram. E aí, 2 anos depois, teve a Olimpíada. Esse eu não tenho a conta, tá? Esse dinheiro eu não sei. Eles tiveram que fazer outra reforma, porque não servia para o padrão olímpico. Agora, sabe quanto que foi gasto? 1.6 bilhões de reais. Sabe quanto custou cada assento, cada lugar lá? Isso no geral. A cadeira em si custa 200, 300 reais. Mas o assento, quer dizer, depois do estádio pronto, custou 20 mil reais cada lugar. Com 20 mil reais, você pode comprar 10 boas camas hospitalares, porque em média custa de 1.000 a 4, 5 mil reais. E aí você pode comprar uma boa cama hospitalar por 2 mil reais. Você coloca 10 vezes 75 mil, quantas camas hospitalares podia ser feito? Eu sou meio ruim de conta. Quanto que vai dar? Quanto?
olha o irmão Renato dizendo aqui, dava para comprar 750 mil camas hospitalares. Sabe quantas UTI tem no Brasil funcionando hoje? 45 mil. Não é falta de dinheiro. É o quê? É má administração do dinheiro que nós temos. Eu só estou falando do Maracanã, mas foram construídos 12 estádios padrão FIFA. Não foi um, foi construído 12. Eu só estou falando de um. Só cada assento de um poderia comprar 750 mil camas hospitalares no Brasil. Só na construção do Maracanã. Outra conta para vocês. Um deputado custa 3.300.000 reais por ano, ou 278 mil por mês. É bastante. Isso dados de 2018, não é nem de agora. Agora já está mais, né? Dá para pagar por ano 10 mil alunos do segundo grau e 1.500 alunos numa faculdade por ano. Um deputado. Dá para pagar tudo isso aí. Eu não vou nem entrar nessa questão do judiciário para não vir um processo para mim. Não é verdade? Mas, dependendo das custas, um juiz, ele pode receber mais de 100 mil reais por mês, calculado todas as coisas. Eu não estou falando do juiz lá de Brasília, não. Eu estou falando do juiz aqui de Marília. Então, irmãos, a questão não é o dinheiro que entra, a questão é como é que eles tiram o dinheiro. O trabalhador tem 30 dias de férias, um deputado tem 60, um juiz tem 60. Eles aposentam com 2, 3 mandatos, você tem que trabalhar 30 anos. Então, o nosso problema não é que nós não temos, nós temos. O problema é que nós não temos quem? Nós não temos uma pessoa como Neemias. Porque o governo, ele tem que priorizar Deus. Ama o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Bem, assim, se a pessoa ama Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai amar o seu próximo também. Ela vai fazer isso aí. Olha, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. Neemias, no versículo 14, ele começa a falar da sua integridade com o dinheiro público. E ele está dizendo, olha, eu governei 12 anos. É o que ele está dizendo no versículo 14. Vamos ler comigo? No versículo 14. Desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o dia do ano 20 até o ano 32 de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele está dizendo, olha, eu não quis receber o pão ou o saldo do governador. Aí ele tece alguns comentários, e no final, no versículo 18, ele diz o seguinte, o que se preparava a cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso eu exigi o pão do governador, porque a pobreza daquelas pessoas era muito grande, Então, irmãos, ele faz uma prestação de contas, o que eles comiam. Ele, no palácio, ele disse, no palácio matava-se um boi, 6 ovelhas e talvez umas dezenas de galinha, para a gente comer, comia 150 pessoas minhas todos os dias, afora aquelas pessoas que vinham de outros lugares, de outras nações. Ou seja, um rei recebe visita todo dia, recebe comitiva todo dia, um governador também. O que ele está dizendo é assim, ó, é isso que eu gastava. E ele dá um detalhe, e eu não gastei o dinheiro das pessoas, eu não comi o pão do governador. Ele informa, não comemos o pão do governador,
E também ele disse depois, nem fiquei comprando terra, né? Não fiz isso aí. Vamos para essas duas coisas, irmãos. Primeiro, que ele disse que ele não comeu o pão do governador. E segundo, no versículo 16 ele disse, terra nenhuma nós compramos das pessoas. São duas situações aqui, não é? Primeiro ele diz, olha, nós não comemos o pão do governador. O que isso quer dizer? Que ele não se beneficiou do dinheiro do povo, do dinheiro público que se arrecadava. Em todo o país tem que se arrecadar. Ele teria que mandar dinheiro lá para o Artaxerxes, mas ele mesmo, ele disse, eu não peguei, eu fiz questão de não fazer isso aí. Era o dinheiro das pessoas, eu não queria comer com aquele dinheiro, que dirá se enriquecer com aquele dinheiro. O que o Neemias está dizendo, meus irmãos, é que ele não usou o dinheiro do povo para beneficiar a ele próprio e não deixou que nenhum dos seus moços, nenhum das pessoas que trabalhavam com ele, ninguém vai ficar pegando o dinheiro do povo, eu não vou deixar. Ele não permitiu. Assim, ele está dizendo, eu não roubei e eu não deixei ninguém roubar. É isso que ele está dizendo para nós. Você sabe que eu falei para vocês de enormes benefícios, né? Por exemplo, se você perguntar, eu lembro que o Camarinha uma vez, ele deu uma declaração, que é uma vergonha, né? Ele falando que o deputado estava passando fome, e onde já se viu ganhar aquela miséria, não sei se vocês lembram que ele tem uma entrevista dessa, aquilo caiu na piada, né? Só podia ser piada aquilo ali. Alguém até disse assim, eu queria que ele pegasse o dinheiro do assalariado e fosse viver com o dinheiro do assalariado, né? Mas ele em rede pública, televisão, Rede Globo, falar uma bobagem dessa, né? A questão não é nem o tanto do dinheiro que eles ganham. Eu acho assim que ganhar 28, 30 mil como eles ganham lá, está tudo bem, sabe? Se for, o problema não é o dinheiro que eles ganham. Além do dinheiro, é os benefícios. Só de benefício eles têm 10, 12, 15 vezes a mais. Afora os benefícios, afora o benefício é aquilo que eles se auto-beneficiam com projetos, com leis, etc, etc, etc. Então Neemias está dizendo, eu não fiz isso. Eu não permiti que ninguém fizesse isso. Ele está dizendo isso para nós no versículo 14. Meus irmãos, quando Salomão, ele subiu no trono, Deus ele foi muito firme com Salomão, né? E diz assim para Salomão, no livro de 2 Crônicas, capítulo 9 e versículo 8. Deus diz assim, no final, né? Eis que teu Deus te constituiu rei com o propósito de manter a justiça e o bem. Falando para Salomão, Salomão, sabe por que você foi constituído rei? Qual que é o propósito de você estar sentado no trono? Porque Deus te colocou no trono, é para você manter a justiça, que seria, meus irmãos, o que o pai dele praticou, a equidade, e fazer o bem para as pessoas. É para isso que deveria servir um governador. Meus irmãos, é para isso que deveria servir qualquer cargo, qualquer um. Não é só do governador, qualquer cargo, aquele que você exerce no seu emprego, na sua repartição, na sua empresa, lá na sua firma. Bem, Deus disse o Espírito Santo diz de Davi, em 2 Samuel, capítulo 8 e versículo 15, Davi reinou sobre todo Israel, e ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Aqui nós temos um homem que amava a Deus. E nós temos um homem que amava o seu povo. Davi, meus irmãos, ele amava muito as pessoas. Tem aquele episódio que Deus está jogando aquela praga, e é uma praga que está assolando todo o país. E ele chega na presença de Deus e diz, Senhor, né? Eu pequei, Senhor, né? Mas essas pobres ovelhas, que culpa elas têm? Ele diz isso do povo dele, essas pobres ovelhas, Senhor,
Deus cessou a praga, nós sabemos que Deus cessou aquela praga, mas olha, o amor que Ele mostrou para as pessoas, o amor que Ele mostrou ali naquele momento tão difícil pelas pessoas, é um momento maravilhoso do seu reinado. É mais bonito essa atitude do que Ele matar o Golias na batalha do Carvalho. Ele dizer, essas pobres ovelhas, elas não têm culpa. Ele se colocou na frente, ele queria proteger o seu povo. Geralmente um rei, ele manda os seus súditos morrer numa guerra. O Davi, ele ia na frente das batalhas, um grande comandante. Então, quando ele diz, não comemos o pão do governador, ele está dizendo, nós não usamos os enormes benefícios de um governo. Se o governo tem benefícios demais, é porque o povo tem benefícios de menos. Nunca esqueça isso. Se eles têm demais, não é? Você pode ter certeza que o povo lá embaixo tem de menos. A outra coisa que ele diz no versículo 15 agora, né, que os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo e tomavam pão e vinho, além disso 40 ciclos de prata, ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, porque eu temia a Deus. Antes eu trabalhei muito naquela obra, e terra nenhuma nós compramos, e todos os meus moços se ajuntavam ali para a obra. Eu falei para vocês que eram duas características, né, desse governo dele. Primeiro, que ele não pegou o pão do governador. Segundo, que ele está dizendo, olha, nós não compramos terra nenhuma. O que ele está dizendo com isso? Que ele não tirou vantagem do cargo para beneficiar a sua vida, o seu futuro, fazer o que nós chamamos de o pezinho de meia, fazer o meu pé de meia para quando eu sair daqui. Ele não construiu uma fortuna pessoal, ele não permitiu que quem estivesse do lado dele também construísse uma fortuna pessoal. E nós sabemos que os governos, seja do município, seja do estado, seja do federal, eles usam a máquina para favorecer a si próprio, familiares, etc. Olha, meus irmãos, infelizmente, é o que nós assistimos. Né? Poder dizer outra coisa aqui, mas, infelizmente, é isso que acontece. Às vezes eu fico pensando aqui na nossa pobre cidade. Nós temos quantos bairros que não tem nem asfalto, né? Aqui para baixo tem alguns bairros que não tem asfalto. Nova Marília 4 tem rua que não tem asfalto. Estou mentindo? Não estou mentindo, não tem mesmo. E não é só aqui não, tem muito lugar em Marília que não tem asfalto. O que me deixa, assim, pasmo, bobo, é construir quilômetros de asfalto aonde nem casa tem, que nem aquela avenida da Cascata, não leva para nada a lugar nenhum, né? Está ligando o quê? Qual que é o benefício daquilo ali? Né? Estava com alguns pastores, eles falando, eu falei assim, calma lá, pensa bem, né? Para que construir uma estrada daquela? E boa, viu? Não é estrada ruim, não, boa. Quando construíram essa via aqui, essa expressa, já tinha o Nova Marília, já tinha as vilas aqui, e era uma necessidade, demorou muito para fazer essa via expressa. Agora, um asfalto que não liga nada a lugar nenhum, para quê? Eu digo para quê? Porque alguém está dizendo assim, nós vamos comprar umas terras ali, vamos fazer um asfalto ali, nós vamos valorizar o lugar ali, e nós estamos bonitos na foto, né? Não precisa de eleição, não precisa de mais nada, só vender terreno ali, a cada pedacinho desse tamanhozinho assim, a gente vende a 200, 300 mil, e nós estamos bem. Infelizmente, essas coisas acontecem. É por isso que ele está dizendo aqui, isso aqui é bíblico. O que nós estamos lendo aqui é o Neemias dizendo, eu não peguei o meu cargo e me favoreci para comprar terra nenhuma, porque as pessoas estavam passando fome, e pessoas com fome, pessoas famintas, elas vendem tudo barato. Não é assim que acontece? A pessoa não tem o que comer. No tempo de José, eles não tinham comida. Disseram assim, José, quanto você quer aí no pacote de arroz?
Eu quero 10 reais. Então, tô 10 reais. E tinha dinheiro, né? Aí apertou o negócio. Ei, José, nós não tem mais 10 reais. Você tem arroz? Eu tenho arroz. Mas o que vocês têm? Nós temos uma vaquinha, nós temos um porquinho, nós temos... Então, tem que vender, eu compro, né, e tal. José, nós não tem nem um porquinho, nem o dinheiro, não tem nada. O que vocês têm? Tem casa. Então, nós compramos a casa. O faraó quer comprar a casa. Nós não tem mais casa, José. Então, eu compro vocês. Sabe por que o José saiu comprando tudo e todo mundo? Porque se eles não tivessem se vendido para José, eles tinham se vendido para o primeiro que aparece. E depois o José devolveu a liberdade e o dinheiro tudo para eles. É isso que José fez. José comprou para eles não morrer de fome, para eles viver dignamente, para eles ter de volta tudo que eles tinham. Mas qual governo faz isso? Sabe aquela vaquinha, a única vaquinha que a pessoa tem, coisa e tal? Se puder, meus irmãos, o Estado vai lá e fala, vamos pegar aquela vaquinha, né? Desse jeito, né? Tem vaquinha demais aí. Ele que compra leite lá no laticínio, alguma coisa, né? Vamos pegar essa vaquinha. Olha, não comemos o pão do governador e terra nenhuma nós compramos. E ele poderia comprar, meus irmãos, muitas terras. Eu digo para vocês o que Deus disse no livro de Jeremias, no capítulo 22 e no versículo 13 e versículo 14. Vamos comigo? Olha como Deus vê tudo isso. Ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga salário. Eu vou parar aí. Ai daquele que faz isso, com base de corrupção, dinheiro ilícito, escravidão. Meus irmãos, é o que nós vemos, é o que nós assistimos. Então, não vai ter dinheiro para construir um leito, não vai ter dinheiro para ter uma boa educação, não vai ter dinheiro para uma boa segurança. Por quê? Porque não se prioriza Deus. Tem que se priorizar Deus. Agora, por que Neemias ele agia com tanta integridade? Ele vai falar para nós no final do versículo 15 e depois no final do versículo 18. Duas coisas, meus irmãos, moviam as ações de Neemias. Oxalá essas duas coisas movessem a ação de todo governador, de todo prefeito, de todo presidente. A primeira ação, olha lá, capítulo 5, versículo 15, lá no final. Eu não fiz isso por causa do temor de Deus. Final do versículo 18. Não exigi o pão do governador, porque essas pessoas eram muito necessitadas. São dois motivos aqui. Primeiro, porque ele temia a Deus. Segundo, qual é o segundo motivo? É porque ele se condoía, ele tinha compaixão das pessoas. Qualquer que seja a nossa ocupação, ela deve ser regida pelo temor a Deus. O que fez de Neemias ser um bom mordomo? Será que ele tinha lá uma fiscalização grande em cima dele? Não, não tinha. E às vezes, numa repartição, tem o quê? É corregedoria que chama, irmão? Fiscalização, mas tem umas coisas assim, né? Um que fiscaliza o outro lá, né? Não, mas ele não tinha nada disso. Aí ele precisava ser reeleito. Também não precisava disso, porque ele estava lá, e só se mudasse o faraó para ele poder mudar. O faraó não mudou, ele ficou lá. Né? Não é faraó, é o governador lá, o imperador, o Artaxerxes, o rei Artaxerxes. Agora, o que fez dele um fiel mordomo? Final do versículo 15, o que ele diz? Eu temia a Deus. É isso que faz um bom governo, é a pessoa temer a Deus. Temer a Deus. Às vezes, meus irmãos, não precisa, vou dizer uma coisa para você, não precisa ser um crente não, viu? Não precisa, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas temem a Deus, sabe? Respeite o seu próximo. E você vê algumas dessas coisas acontecer até na própria palavra de Deus. Ora,
Você não vê aqueles governos no tempo de Daniel falando que Deus é maravilhoso, é um Deus para ser temido? Não quer dizer que aquelas pessoas entregaram a vida para Deus, não. Quer dizer que eles aprenderam a respeitar a autoridade de Deus. Então, reparem nessa frase, né? Olha lá, continuando, né? Não é a frase ainda não, nós vamos ler um versículo da Bíblia. A nossa ocupação deve ser regida pelo temor a Deus. Aquele cargo que você ocupa tem que ser regido pelo temor a Deus. Vamos ver, isso serve para o ministério, especialmente para o ministério. O pastor deve reger o ministério pelo temor a Deus. Se o pastor ele está com privilégio demais, enquanto os irmãos passam fome, alguma coisa está o quê? Está errado. Então, não vejo Deus, ele nadando no dinheiro, enquanto as pessoas que estão lá contribuindo, precisando, sofrendo, chorando, necessitadas, eu não vejo Deus, não consigo enxergar Deus. Mas um professor deveria reger a sua classe, priorizando Deus, orando pelos seus alunos, amando os seus alunos, amando a sua escola, amando a sua missão. Ser professor é uma missão, não é profissão. Ah, é profissão? Não. Não é. Médico, professor, pastor, não é profissão, é missão. Um médico, meus irmãos, um caminhoneiro, um policial, o cargo deve ser regido pelo temor a Deus. Teve um sujeito lá em Galha que aprontou poucas e boas uma vez, e teve que um irmão da nossa igreja resolver o problema. Resolveu. Teve que juntar o camarada assim, agarrar o camarada assim, E aí levaram o sujeito na delegacia. Só que o camarada era metido a telequete, karatê, kung fu, briga de rua, todos esses negócios, ele era bom nisso aí, né? E os primeiros soldados que foi lá, ele andou batendo nos dois, né? Só esse irmão que era fortão pegou ele. Aí colocou ele lá, sentado. E você já sabe como é que é dentro de delegacia, pode ser que alguém dá um supapo, né? E ele disse, não, ninguém vai relar nele, não. E falou para ele, olha, você tem sorte de eu temer a Deus, porque eu temo a Deus. Mas com muita, essa pessoa tem raiva na hora, mas Deus segura. Então, qualquer profissão, ela deve ser regida pelo temor a Deus, pelo temor que nós temos a Deus. Eu fico pensando num médico, que nem o irmão Félix. Ele foi para ser o médico da cidade de Ubirajara, porque lá não tinha médico. E recebia pelo NPS, depois pelo SUS, sabe como é que é, né? E ele morava lá, ele não tinha casa, ele morava no fundo do posto de saúde. Cheguei a visitar ele algumas vezes naquele lugar. E você sabe que se você chegar no posto de saúde aqui, você tem que chegar às 7 horas, não é assim? 7 horas que tem que chegar? E não sei de que hora que eles dão a ficha. De que hora que eles dão a ficha? De 7 a que horas? De 7 a 7h30. Chegou 7h31, né? Pode ser, né? Que você consegue. Mas não é fácil. Ah, mas a demanda é muita. Eu sei que a demanda é muita. Agora imagine um único médico na cidade, que era o Dr. Félix. Ele não tinha esse negócio de ficha, não. Todos que vinham eram atendidos. De manhã, de tarde e de noite. Testemunho dele? Não. Testemunho dele, não. Testemunho de quem nem crente era. Pessoa ímpia. Uma vez eu fui pregar no centenário dele, uma senhora já veio me cumprimentar e disse, eu não sabia essas histórias do Dr. Félix, né? Eu pensei, por que não sabe, né? Estava lá na igreja, né? Ela disse, ele cuidou de mim desde que eu era criança. Eu falei, faz tempo. Faz tempo aí, né? E ela contente, né? Contente, ela falando, esse homem deu a vida por Ubirajara. Ele era apenas um médico. Eu saía de Galha para ser atendido lá, chegava lá de noite, ele me atendia, né? Se chegasse lá de manhã, ele me atendia, mas não era só eu, era qualquer um. Ele priorizava Deus, porque as pessoas, ele dizia, não tem hora para ficar doente. É diferente, irmãos. É diferente. Então, o Neemias, ele está nessa posição. E eu queria ler com vocês Colossenses 3, 22 e 23.
no meio do versículo ali, olha, Colossenses 3:22, começando no versículo 22. Não servindo só na aparência, para agradar os homens. Às vezes a pessoa bate no peito, sai falando que não vai agradar homem, né? Mas é Deus que não está agradando. Aqui, não servindo só na aparência para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Eu sei que você já trabalhou em algum lugar que tinha gente que só trabalhava quando estava o chefe olhando, né? E aí, quando não está olhando, você continua trabalhando do mesmo jeito, e aquele camarada lá, só quando o chefe, aí o chefe gosta dele, não gosta de você ainda, né? Mais ou menos é assim que acontece. E Deus está aqui, meus irmãos, nos instruindo. Olha, você não serve só na aparência para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha a frase aparecendo. Quando você trabalhar, quando você exercer seu cargo, você tem algum cargo público, você trabalha numa empresa, você é um funcional liberal, você é um político, você trabalha na área da segurança, servindo, temendo a Deus. Tema a Deus. Neemias disse, eu temi a Deus. Isso mudou o comportamento dele. Tudo que fizerdes, fazer como ao Senhor e não aos homens. Isso em Colossenses 3, 22 e 23. Uma outra coisa, né? Eu falei que eram duas. No final do versículo 18, ele diz, eu não exigi o pão do governador, porque a miséria, a fome, a servidão, a necessidade das pessoas eram muitas, muitas, muitas. Se você começar a ler no versículo 15, você descobre algumas coisas. Por exemplo, os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo, tomavam o pão, tomavam o vinho, e ainda colocavam os moços deles para tomar, para aterrorizar. Ou seja, os outros governadores que foram antes de Neemias, além de tomar o dinheiro do povo, que é o pão, além de tomar o vinho do povo, que é a alegria, ainda colocavam os cupincha lá para todo mundo pegar um pouco, todo mundo roubar um pouco. E Neemias falou assim, eu não fiz isso, eu trabalhei, no versículo 17, ele diz, 16, eu trabalhei nesse muro, e ele acrescenta, e os meus moços trabalharam comigo, eu não roubei, eu não deixei roubar, eu não peguei, eu não deixei pegar, né? Mas ele vai dizer aqui para nós, no final do versículo 18, por que ele fez isso? Porque ele se condoía, ele sentia a miséria das pessoas, é por isso. Um bom governo, ele tem que temer a Deus. Um bom governo, ele tem que ver a necessidade das pessoas, sentir a miséria das pessoas. Jesus disse, eu tenho pena da multidão, porque eles são como ovelhas que não têm o quê? Que não têm pastor. Ele só disse isso porque os apóstolos chegaram nele e disseram, despede a multidão, porque está na hora da comida, não tem o que comer. Ele disse, eu tenho pena dessas pessoas, dá de comer para elas, não tem dinheiro, vai ver o que tem. O pouco na mão de Cristo é muita coisa. Então, meus irmãos, Neemias sentia a necessidade das pessoas, viu a miséria que eles viviam, e esse é o problema dos governos. Eles fecham os olhos para as misérias, não conseguem andar nas vilas, não conseguem andar onde está a necessidade. Eu sempre cito aqui porque é a verdade. Você vai numa cidade pequena que nem Galha, o camarada quer fazer lá uma coisa bonita na entrada, quer pintar não sei o quê, uma gastação de dinheiro à toa. Aí foi um japonesinho que nem ganhou para prefeito, né? Ele só foi prefeito porque o que ganhou morreu. E ele foi lá e tinha um problema sério de tubulação, sabe? E ele foi o único que resolveu o problema de colocar tubo embaixo daquelas ruas e arrumar, e não inundar mais a casa das pessoas, arrumou o esgoto, etc.
Alguém enxerga cano de esgoto quando vai comprar uma casa, você se preocupa se é tigre lá embaixo? Você já viu? Alguém fica preocupado aqui, né? Alguém inaugurou cano de esgoto alguma vez? Eu não me lembro. Coitado daquele prefeito, não vou citar o nome. Na outra eleição ele não ganhava nem para vereador, tá? Sabe o que eu escutei? Mas também ele não trouxe uma dupla sertaneja boa para Galha. Está entendendo? O povo tem o que merece, não é verdade? As pessoas têm o que merecem. Não estou dizendo que está lá é ruim não, tá? Estou dizendo que quando eu estava lá, mais ou menos era assim que funcionava. Isso para uma cidade pequenininha. Olha, Neemias, ele sente a necessidade. E nós, meus irmãos, nós ajudamos a oprimir as pessoas. Versículo 15, os outros governadores oprimiam, ou nós melhoramos a vida das pessoas, com o cargo que nós temos. Provérbios 19, versículo 17. Esse versículo é muito lindo. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Por isso, é bíblico a frase, Deus lhe pague, tá? Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Neemias se sentia um do povo, e nós trabalhamos, versículo 16, né? Também na obra deste muro, eu fiz uma reparação, ou seja, ele não se achava melhor do que os outros, ele se achava um deles. Eu sou um entre muitos judeus, só que Deus me deu o cargo da liderança, e eu vou honrar esse cargo, eu vou honrar com temor a Deus, eu vou honrar esse cargo pensando nas pessoas. E aí no final ele diz, lembra de mim, Senhor, versículo 19, para o bem, ó meu Deus, de tudo quanto eu fiz a este povo. Lembra de mim, Senhor. O que ele está querendo dizer? Ele está pedindo reconhecimento divino pelo que ele fez? Não, não é isso não, meus irmãos. Está querendo comprar um lugarzinho no céu? Também não, de jeito nenhum, né? Humildemente, ele está dizendo, igual o salmista, lá no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele depende somente do Senhor. É como se ele dissesse, tem misericórdia de mim, Senhor, tu conheces o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Como Deus, meus irmãos, poderia se lembrar dele, né? É claro, as obras não ajudam na salvação, isso é certo. Eu vou repetir, as obras não ajudam na salvação, mas um copo de água que alguém dá para um servo de Deus, vai ser lembrado pelo próprio Deus. Então há reconhecimento. Deus costuma lembrar de obras de amor, de obras caridosas. Ele se lembrou de Cornélio. Não é isso que aconteceu? O anjo veio e disse, olha, suas orações e esmolas chegaram até os céus. A palavra de Deus não mente. Josafá, quando ele voltava daquela derrota, o profeta corrigiu ele duramente, mas depois disse, olha, boas coisas se acharam em ti, por isso você não vai ser consumido de todo. Então, irmãos, como Deus vai se lembrar? Será que eu tenho coragem de falar isso para Deus? Ou lembra de mim? É difícil uma frase dessa aqui. Priorizando Deus.